Tudo bem com vocês? Espero que sim! Galerinha, na aula de hoje nós vamos falar sobre os textos jornalísticos. Então vamos lá? Gente, os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante dos textos jornalísticos é a sua efemeridade, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo, né? Então, gente, essa efemeridade aí quer dizer que as notícias, elas envelhecem muito rápido, elas passam muito rápido. Então, o jornal, ele vive de notícias novas. Então, se não aparecer notícias novas, né, o jornal, ele simplesmente vai desaparecer. Portanto, essa efemeridade aí é uma característica, tá? Muito forte aí das notícias, dos jornais, de todos os textos jornalísticos, ok? Bom, gente, a estrutura do textos jornalísticos, né? Ela é composta por pauta, né? A escolha do tema ou assunto, a apuração, a recolha das informações, dados e verificação da veracidade dos fatos, a redação, que é a transformação das informações num texto, e a edição, né, que é a correção e revisão dos textos. Então, gente, nós vamos ter aí profissionais que estão envolvidos aí em toda essa composição, né, que vai aí fazer reunir, né, todos esses elementos aí dentro de um jornal, ok? Bom, gente, a linguagem jornalística é em prosa, tá? E deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, tá? De modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O jornalista, ele possui uma função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico ao responder às perguntas. O que, né, o acontecimento, evento, fato ocorrido, quem, qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento, quando, o horário em que aconteceu o fato, onde, local que aconteceu o episódio, e como, né, o modo que ocorreu o evento, e também por quê, qual a causa do evento. Bom, então sem essas perguntas aí, os textos jornalísticos não vão existir, né? Eu preciso fazer todas essas perguntas aí para ter, então, as notícias, as reportagens, né? E todos os textos que envolvem aí o jornal, tá? No tocante à sua estrutura gramatical, normalmente, o texto jornalístico apresenta frases curtas, tá? E ideias aí sucintas, as quais favorecem a objetividade do texto. Além disso, trabalham com recursos das repetições que auxiliam na memorização e assimilação das informações. O mais comum é o uso da ordem direta nas construções frasais, ou seja, sujeito mais verbo, né, e complementos, e adjuntos adverbiais, enfim. Esses textos, eles possuem uma linguagem denotativa, ou seja, isenta de ambiguidade e que possui um único sentido. Aqui vale lembrar que o jornal é um veículo portador de diferentes gêneros textuais, portanto, eles podem apresentar uma linguagem conotativa, figurada, né? Na medida em que desenvolve os diversos tipos de textos.
Então, nós temos aí os textos narrativos, temos também os descritivos, os dissertativo-opinativos, né, também, os injuntivos e os expositivos. Bom, galerinha, agora nós vamos falar sobre cyberjornalismo. Bom, gente, isso aqui vai envolver as ferramentas digitais que nós temos hoje disponíveis, né? Hoje, quando falamos em jornalismo, nós logo pensamos não somente no material impresso, mas em toda forma de propagação de textos que colabora para a difusão da informação. Nesse sentido, nos últimos anos, tem ganhado cada vez mais espaço as ferramentas digitais, que permitem ler textos e acessar conteúdos diversos sem a necessidade do material em papel. É comum, na atualidade, que grande parte das pessoas leia notícia, artigos, etc., através da internet, acessando o conteúdo por meio de um equipamento eletrônico, como smartphone, tablet, notebook, leitores digitais, entre outros. Nesse contexto, está chamado cyberjornalismo, que consiste no jornalismo feito para a internet, seja através de sites de notícias, seja por meio de vídeos, podcasts e outros recursos. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora, tá? Bom, vamos falar então da multimídia, né? Nós vimos anteriormente que os textos jornalísticos podem contar com diferentes mídias em sua construção, não é mesmo? Bom, a isso, então, nós chamamos jornalismo multimediático. Nesse universo de possibilidades, um texto jornalístico pode contar com texto escrito, texto oral, recursos de áudio e vídeo, né? Imagens estáticas, imagens animadas, infográficos, gráficos, tabelas, mapas, etc., né? A multimídia, ela já podia ser constatada no jornalismo impresso, tá? Com a associação de elementos verbos visuais, tá? Então, a linguagem verbal e não verbal. Contudo, no jornalismo, esses elementos, né, são quase que obrigatórios, devido às múltiplas possibilidades de construção dadas pela internet e mesmo pela demanda dos usuários que desejam textos com outros recursos que não apenas a escrita, tá? Então, gente, todos esses elementos aí que eu acabei de falar, eles são recursos que hoje são praticamente obrigatórios. Se você abre um site de notícia, você quer ver também lá não só o texto escrito, mas você quer ver as imagens, talvez um áudio também, né? Um podcast, infográficos, gráficos, tudo isso aí é muito importante para que você, né, o leitor, entenda ainda mais o que está querendo ser passado ali para você, ok? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre os hipertextos. Gente, o hipertexto é uma ferramenta que permite ao leitor ter acesso a outros tipos de textos com apenas um clique, tá? Sendo levado até eles através de hiperlinks, tá? Então, gente, segundo uma professora e escritora, né, chamada Ana Elisa Ribeiro, um hipertexto é definido mais comumente na atualidade e de forma muito simplificada com um texto em ambiente digital, do modo como vem sendo aí apresentado na internet e mesmo em ambientes offline. O hipertexto é construído de maneira que algumas de suas partes ou palavras sejam ligações com outros textos. Isso é, com a indicação de links, tá? Enciclopédias e dicionários costumam ser apontados como exemplo de hipertextos impressos.
No caso digital, os links podem estar marcados em palavras, ícones, imagens, frases e também elementos da página que o leitor acessa. Bom, agora nós vamos falar sobre interatividade. A interatividade é talvez uma das características mais populares da internet, pois é por meio dela que os leitores podem interagir não apenas como os produtores de conteúdo, mas como outros consumidores, né? Criando um amplo espaço de diálogo. Então, gente, hoje em dia, essa interatividade, ela é muito possível, né? Porque você entra ali no site do jornal e você pode comentar ali aquela notícia que você acabou de ler e outra pessoa pode ler o seu comentário e aí, então, podem começar um diálogo, né? Então, esse recurso, ele pode ser encontrado em portais de notícias e outros sites noticiosos que permitem a publicação de comentários sobre o conteúdo exposto, de modo que o público possa manifestar seu ponto de vista, tá? Isso também pode ser encontrado em sites de compartilhamento de vídeos, como o YouTube, por exemplo, né? Então, às vezes, você vai lá no YouTube, você quer saber uma notícia qualquer que você queira saber, então você vai procurar ali no YouTube, e aí, durante o vídeo, você pode entrar ali nos comentários, deixar o seu comentário, outras pessoas vão ler o seu comentário, tá? E aí, vocês começam um diálogo, tá? Isso também ocorre quando é um jornal ali, está sendo ao vivo, né? Está sendo transmitido ao vivo, a notícia ali está sendo transmitida ao vivo, e aí então tem os chats, né? Você pode entrar no chat, pode também começar ali um diálogo, né? Ou seja, é a interatividade que é possível somente hoje, né? Porque antigamente os jornais, como eles eram impressos, então o leitor não tinha condição de interagir com outros leitores, tá? Então, antigamente, o leitor de jornais e revistas era um indivíduo passivo diante das informações recebidas. Hoje, ele se torna também agente, pois tem a possibilidade não só de manifestar sobre o conteúdo publicado, mas também compartilhá-lo. Ele pode compartilhar, então você vai lá no YouTube ou você vai lá num site de notícia, você achou interessante a notícia, você vai compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp ou até também no Twitter. Você vai poder entrar em várias redes sociais e compartilhar aquela notícia ali, acrescentando o seu ponto de vista ou as suas ideias sobre aquele texto, ok? Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês. Fiquem atentos aí, pois eu vou pedir agora uma atividade sobre essa matéria que eu acabei de dar, ok? Então, até mais e fiquem bem!